E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor, mestre em História, e este é o canal História Super Sincera. Neste vídeo vamos fazer uma introdução bastante simples de um assunto que é complexo. Vamos falar sobre as 5 vias de São Tomás de Aquino para a prova racional da existência de Deus. Vamos embora? Este vídeo serve como uma introdução ao próximo vídeo que nós vamos lançar, em que eu tive uma conversa com alguns amigos, onde vamos fazer um aprofundamento da primeira via e, por consequência, da segunda e terceira via também. Mas para entender esse aprofundamento, nós temos que já ter compreendido o básico sobre as 5 vias. Aproveite aí para se inscrever em nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado sempre que houver uma nova postagem. Este é um assunto muito interessante que mexe assim com a cabeça das pessoas desde a época da sua publicação lá no século XIII. São Tomás de Aquino, ou Santo Tomás de Aquino, um dos poucos aí que pode ser chamado de São ou Santo, independente aí da questão gramatical, foi o maior nome da filosofia escolástica na Baixa Idade Média. Ele viveu entre 1221 e 1274 e na sua obra magna chamada Suma Teológica, ele vai ter um momento em que tratará sobre essas tais 5 vias. São os 5 caminhos para a prova racional da existência de Deus. E aí nós vamos comentar brevemente sobre essas 5 vias. A primeira via é a chamada via do primeiro motor. Tudo aquilo que move é movido por um outro ser. Por sua vez, este outro ser, para que se mova, ele necessita também que seja movido por um outro ser, e assim sucessivamente. Um vai movendo o outro, vai retornando para tentar descobrir o que moveu o que, Qual ser moveu o outro ser. Se não houvesse um primeiro ser movente, nós cairíamos num processo indefinido. Mas Tomás de Aquino conclui que é necessário chegar a um primeiro ser movente. Tem que haver um primeiro ser movente que não seja movido por nenhum outro. E este ser é Deus. A segunda via é a via da causa eficiente. Todas as coisas existentes do mundo não possuem em si próprias a causa eficiente de suas existências. Para entender o conceito de causa eficiente, nós temos que voltar lá nos estudos de Aristóteles, quando vai falar das 4 causas. Então lembre-se que as coisas existentes são sempre efeitos de alguma causa, efeitos de alguma outra coisa. E mais uma vez, Tomás de Aquino aponta ser impossível você remontar de forma indefinida a procura de causas eficientes. Vai chegar um momento em que vai ter uma primeira causa que causou todas as outras coisas. Foi a primeira causa eficiente responsável por essa sucessão de efeitos seguintes. E essa primeira causa é Deus. A terceira via é a via do ser necessário e ser contingente. Então entenda o seguinte, que na verdade esse argumento é uma variante do segundo argumento, tá? Que é o argumento da causa eficiente, que por sua vez também é uma continuação da via do primeiro motor, da via do motor imóvel. O que é essa questão do ser necessário e ser contingente? Todo ser contingente, do mesmo modo que existe, pode deixar de existir. Seres contingentes significa basicamente isso. Ele existe e pode deixar de existir. Todas as coisas, então, existem e podem deixar de ser. Então, há algum momento em que nada existiu. Podemos pensar assim. Porém, se realmente fosse assim, também agora nada existiria. Percebe? Se todas as coisas
existem, podem deixar de ser, então houve um momento em que nada existiu. Esse é um pensamento que vem à nossa mente. Mas, se assim fosse, também agora não existiria nada, pois aquilo que não existe somente começa a existir em função de algo que já existia. Tudo que existe, existe por causa de algo que já existiu antes. É preciso admitir que há um ser que sempre existiu, um ser absolutamente necessário. Seres contingentes começam a existir, deixam de existir. O ser necessário sempre esteja lá. É um ser que ele não tem fora de si a causa da sua existência. Então é preciso admitir que há um ser que sempre existiu. É um ser absolutamente necessário que não tenha fora de si a causa de sua própria existência como os seres contingentes têm. Mas ao contrário, que seja a causa da necessidade de todos os seres contingentes. Então, por causa desse ser necessário é que todos os outros seres existem. Então, nunca houve um momento em que não existia nada, em que o nada existiu, porque este ser necessário sempre esteve lá. Esse ser necessário é Deus. A quarta via dessas provas da existência de Deus de forma racional é a via dos graus de perfeição. O ser perfeito é o ser completo, é o ser a quem não falta nada, ao ser que não tem mais mudanças a realizar. Por isso que nós entendemos, com os estudos de São Tomás de Aquino, que Deus é ato puro. E aí, mais uma vez, nos remetendo aos conceitos aristotélicos lá da metafísica de Aristóteles, do conceito de ato e potência, que todo mundo em algum momento estuda isso, tá, em filosofia. Então, os graus de perfeição, para entender isso, veja, em relação à qualidade de todas as coisas existentes, podemos afirmar a existência de graus diversos de perfeição. Algumas coisas estão mais próximas da perfeição, outras estão mais distantes. Por isso que nós afirmamos que uma coisa é melhor que a outra, que uma coisa é mais bela do que a outra, que é mais poderosa, são esse tipo de coisa. Percepções sobre as coisas, os objetos, as pessoas, enfim. Ora, se uma coisa possui mais ou menos determinada qualidade positiva, isso supõe que deve existir um ser com o máximo dessa qualidade, no nível da perfeição, onde não é possível ficar melhor que aquilo. Já se atingiu a perfeição, o estar completo. Devemos admitir, então, que existe um ser com o máximo de bondade, com o máximo de beleza, com o máximo de poder, com o máximo de verdade. Ele é pleno. E a conclusão a que São Tomás de Aquino chega é que esse ser é Deus, perfeito, ato puro. A quinta via diz respeito, então, à finalidade do ser, ao ordenamento das coisas. Todas as coisas brutas que não possuem inteligência própria, elas existem na natureza cumprindo uma função, cumprindo um objetivo, uma finalidade. Assim como a flecha que é, então, dirigida pelo arqueiro. Tudo existe por algum motivo, para alguma coisa, com alguma finalidade. E aí existe, então, no argumento de Tomás de Aquino, um ser inteligente que dirige todas as coisas, que dirige a natureza, que sustenta o universo, uma sabedoria infinita que sustenta o universo, que dirige a natureza para que se cumpra o seu objetivo. Esse ser é Deus. Hoje, observando então as leis da física, as leis da química, da biologia, o funcionamento da natureza, o funcionamento do universo, né? a Tomás de Aquino então vai pensar que há algum ser que dirige isso. Se todas as coisas estão cumprindo aí uma função, um objetivo, uma finalidade, essas coisas que não têm inteligência própria, que não têm consciência, há alguém dirigindo elas, elas não acontecem casualmente, tá? Independentemente, ok? Então, encerramos aí as vias. Para não ficar tão difícil,
Vamos retomar os principais argumentos, fazendo essa retomada, preparando você para o nosso podcast aí, com a participação do Gabriel, do Monas e do Costa, certo? Costa diretamente de Portugal, o Monas lá do Rio de Janeiro, Gabriel aqui da minha cidade. Juntamente comigo nós fizemos essa conversa, uma conversa ampla, sensacional, comentando exatamente esses aspectos que nós estamos comentando aqui. Se ao ouvir e assistir esse vídeo te despertou interesse nesse assunto, você tem que assistir o nosso próximo vídeo também. Bem, Deus, então, é um ser necessário, enquanto as criaturas são seres contingentes. Deus é ato puro. Não há mais o que acrescentar a Deus, não há mais movimento em Deus, porque ele já é ato puro, já é perfeito, enquanto as criaturas, os demais seres, passam por transformações, ato e potência. Então, Deus é imutável. As criaturas, os demais seres, são mutáveis. Deus é a causa de sua própria existência, enquanto as criaturas dependem de algo externo para existir. Então a essência de Deus é a sua própria existência. Por isso que não é aquela questão mais Deus existe, Deus é. Enquanto os demais seres, possuem existência e essência. A existência é o concreto e a essência é o abstrato. Assim, resumimos de forma bastante simples, o mais simples possível, as 5 vias, segundo o filósofo, o grande filósofo da escolástica, o doutor angélico, São Tomás de Aquino. Valeu, até nosso próximo vídeo, que é esse vídeo do podcast, um formato novo aí no canal, com uma ampla conversa sobre a primeira via de São Tomás de Aquino. Valeu!